Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marcelo Varela e vamos fazer mais uma aula sobre Direito Internacional Público. Como vocês podem ver, eu estou numa bela praia, tranquilo aqui, enquanto eu falo com os senhores. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre as relações diplomáticas e consulares. Explicar o que são as relações diplomáticas e consulares, alguns conceitos, como o que faz a embaixada, o consulado, os princípios, o direito de delegação. Vamos avançar um pouco sobre o pessoal da missão diplomática, as funções da embaixada e do consulado e, por fim, as imunidades e os privilégios. Vamos dividir aqui a tela para ver se dá certo. E aqui, espero que meu vídeo apareça, que eu estou usando um sistema um pouco diferente hoje. Muito bem. Eu começo a apresentação mostrando aqui uma foto do belo Palácio de Itamaraty, a esplanada dos ministérios em Brasília. Tem vários ministérios, né, bloquinhos setoriais, e dois grandes palácios, que são espelhos um do outro, não exatamente iguais, mas muito parecidos. Um que pensa o Brasil para fora, que é o Ministério das Relações Exteriores, e outro que pensaria o Brasil de forma transversal para dentro, o Ministério da Justiça. A diplomacia exercida no Brasil, as relações diplomáticas e consulares, mas a diplomacia pelos mecanismos tradicionais, pelo próprio Ministério das Relações Exteriores, mas também por todos os ministérios ou pelos outros poderes que não passam do Ministério das Relações Exteriores, mas paralelo ao Ministério das Relações Exteriores, o que se chama de paradiplomacia. Eu diria que hoje mais de 90% das relações diplomáticas são feitas pela paradiplomacia. Mas, sem dúvida, a diplomacia realizada pelo Ministério das Relações Exteriores também é extremamente importante. Aqui, ainda antes de começarmos a matéria, o mapa de onde o Brasil tem embaixadas. Vejam que na grande maioria dos países nós temos embaixadas. Não em todos. Nós temos cento e poucas embaixadas, existem 193 países. Em muitos países nós não temos uma embaixada. Não significa que o Brasil seja inimigo desses países. Apenas numa relação custo-benefício, a gente considerou que poderíamos atender esses países a partir de outra embaixada próxima. Vamos estudar isso também. Aqui algumas embaixadas do Brasil, em Viena, em Londres, em Moscou. Normalmente são palacetes, mas pode ser uma sala alugada num prédio comercial. A imponência da embaixada não significa muita coisa. Aqui em Brasília, nós temos no setor de embaixada sul, setor de embaixadas norte, várias embaixadas. Aqui da minha janela mesmo eu consigo ver algumas. Se der, eu mostro para vocês na câmera daqui a pouco. Alguém vai falar, professor, como é que o senhor está com esse fundo de praia e está falando que tem embaixada do seu lado? É claro que eu estou enganando vocês, não estou na praia. Apenas um recurso didático para aumentar a atenção nesse vídeo. Estou em Brasília no trabalho. Alguns conceitos básicos. Primeiro, o princípio do consentimento mútuo. Nenhum país mantém relações diplomáticas com outro de uma maneira forçada. O consentimento é o que rege as relações entre os países. Os países apenas mantêm relações diplomáticas quando querem. E as relações diplomáticas e consulares são mantidas apenas entre estados, entre países. Um direito soberano, característico do Estado, é o direito de legação, o direito de enviar e receber diplomatas. Aliás, deixa eu corrigir. É um direito atribuído aos sujeitos de direito internacional. As organizações internacionais também têm direito de enviar e receber diplomatas. A missão diplomática, né? Que é esse conjunto de pessoas que vão negociar aí em nome de outro Estado. A missão diplomática ela pode ser permanente, aquele corpo diplomático que está estabelecido de uma forma fixa em outro país, por exemplo, naqueles prédios que eu mostrei agora há pouco, embaixadas e consulados, ou pode ser uma missão temporária, quando um conjunto de pessoas viaja para resolver determinado problema
em outro estado, representando o seu país de origem, representando o seu governo. Quem aí se tornar funcionário público, muito provavelmente vai participar de missões diplomáticas temporárias, em qualquer carreira que você for participar. Viajar para o exterior para representar o seu país. Não necessariamente para negociar um tratado, mas pode ser uma missão de estudos, uma missão técnica, transferir ou receber tecnologia, uma negociação em torno de um tema específico. Outro conceito importante, acreditação. A acreditação é quando você recebe diplomatas, você está acreditando o diplomata. É o ato pelo qual você credencia esse diplomata no seu território. Às vezes, um país, uma embaixada ou uma pessoa, ela está acreditada perante vários países, é o que a gente chama de acreditação dupla. Imaginem nesses países aqui, olha, a Embaixada do Brasil aqui na África do Sul, por exemplo, vai estar acreditada para representar o Brasil aqui na Suazilândia, ou em Lesoto, são países incrustados aqui. Ou então a gente pode ter um país africano que não tem embaixada no Brasil, ele tem só uma embaixada em Washington. E essa embaixada em Washington representa esse país africano, está acreditada perante os Estados Unidos e perante todos os países das Américas. Isso é muito comum. Todos os países das Américas. Você pode ter uma acreditação múltipla, ou seja, uma embaixada representa aquele país perante vários outros, ela está acreditada perante vários outros. A representação também pode ser uma representação comum ou múltipla, ou seja, em vez de um país, uma embaixada representar aquele país perante muitos outros, a gente tem uma mesma embaixada que representa vários países. Brasil e Argentina no passado, por economia de custos, já tiveram embaixadas comuns. Nesse caso, é uma representação comum. Apenas ressaltando a diferença, realçando a diferença, me desculpa, a acreditação dupla ou múltipla, uma embaixada representa, a partir de um único lugar, em vários países, está representando em vários países. Está acreditado em vários países, né? A representação comum, uma embaixada, representa vários países perante aquele país de acolhimento. Então, a acreditação múltipla, aquela embaixada, aquele embaixador. Então, como é que funciona na prática? Por exemplo, aqui na Tailândia. A embaixada do Brasil na Tailândia, ela está acreditada para representar o Brasil também em Mianmar, no Laos e no Vietnã. Então, uma vez por semana, o embaixador sai daqui de Bangkok, vai até Yangon e resolve todos os problemas que tinha para fazer por lá. Aí ele volta. Na outra terça-feira, ele vai no Laos, com 4 horas de trem aqui da fronteira. E na outra semana ele pega um avião e vai até a capital do Vietnã. Então, cada dia da semana, cada semana ele pega um dia e vai em um outro país, porque aquela embaixada do Brasil na Tailândia está acreditada perante vários países. Certo? Essa é uma acreditação múltipla, no caso de Mianmar, Laos, Vietnã e Tailândia. Ainda em relação aos conceitos básicos aí, como é que a gente chama quem trabalha na embaixada? Basicamente, tem 4 categorias. 4 categorias. O chefe da missão diplomática, que pode ser ou não, mas via de regra é o embaixador. Ele é o chefe da missão diplomática. Ninguém precisa ser da carreira diplomática para ser embaixador. É comum em vários países do mundo, no Brasil é menos comum, mas é possível que um ex-político, um empresário que ajudou no financiamento de campanha do presidente, eles sejam escolhidos embaixador daquele país em outro país. O Brasil já teve embaixadores assim emblemáticos, como por exemplo o Assis Chateaubriand, né? O ex-presidente Itamar Franco, eles, né? O Assis Chateaubriand foi embaixador do Brasil na Inglaterra, no Reino Unido. Itamar Franco foi embaixador do Brasil em Portugal. Eles não fizeram concurso para a carreira diplomática. E eles eram chefe da missão diplomática em outro país. Em países periféricos, menos interessantes,
onde nenhum embaixador quer ir, é possível que um diplomata de nível mais baixo também assuma a chefia da missão diplomática. O corpo diplomático são os diplomatas que trabalham na embaixada. Esses fizeram concurso, fizeram a carreira do Itamaraty, foram primeiro, terceiro secretário, depois segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro de segunda classe e de primeira classe, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe. Na carreira diplomática, o ministro de primeira classe, quando ocupa uma posição de embaixador no exterior, ele é chamado de embaixador. E, por cortesia, mesmo quando ele não está ocupando a posição de chefe da missão diplomática, ele continua sendo chamado de embaixador. Ou um juiz aposentado, ou um professor aposentado, ou um ministro aposentado, e continuam chamando ele de ministro, de professor, mesmo ele não estando mais dando aula ou exercendo a magistratura. Então, o corpo diplomático seriam aqueles servidores da carreira diplomática. Além do corpo diplomático, existem também aqueles técnicos que fazem o trabalho administrativo dentro da embaixada. Às vezes, trabalhos tão ou mais importantes que muitos atribuídos aos diplomatas. No Brasil, nós temos uma carreira para isso, que é de oficiais de chancelaria. Uma carreira muito boa também, que possibilita, às vezes, até algumas condições melhores, como ficar mais tempo em alguns países do que os diplomatas, embora o salário seja menor. Mas é uma carreira muito boa. O corpo técnico não necessariamente vai ser do país de origem. É possível ter técnicos contratados localmente para fazer determinadas funções. E, por último, o pessoal de serviço. Copa, cozinha, jardim. Esse pessoal vai ajudar na manutenção da embaixada. Normalmente é contratado naquele país onde a embaixada se situa. A gente dificilmente vai contratar um jardineiro, vai vir do Brasil para o exterior. Ou vai vir um jardineiro dos Estados Unidos para trabalhar aqui na embaixada em Brasília. Eles vão contratar um local, exceto em locais de extremo perigo. Talvez aí você seja mais cuidadoso na escolha de quem está ao seu redor. Para que serve uma embaixada? Para que serve um consulado? A embaixada representa o estado de origem no outro país. É uma representação política. Por isso, as embaixadas vão ficar na capital política do estado. Toda embaixada fica nas capitais. Então, todas as embaixadas dos outros países no Brasil ficam em Brasília. No setor de embaixada sul, no setor de embaixadas norte. Aqui eu ia até mostrar alguns prédios, mas eles estão longe e vão ficar ruim na câmera. Mas em outros países, onde fica a embaixada do Brasil? Nos Estados Unidos, em Washington. A embaixada do Brasil na França, em Paris. No Reino Unido, em Londres. Na China, em Pequim. Não necessariamente na cidade maior ou que tem mais nacionais, porque a embaixada é uma função de representação política. Depois, ela serve para proteger os interesses do estado de origem. Defende os seus interesses comerciais, políticos, econômicos, ambientais, todos os interesses. Ela vai para reuniões, ela articula, negocia internamente, discute tratados, discute acordos internacionais, tenta promover o comércio, né? Ela tem um sistema também de obtenção de informações, não necessariamente espionagem, obtenção de informações de uma forma lícita. Por exemplo, se você quer abrir um negócio em outro país, você vai procurar a embaixada do Brasil naquele país e perguntar sobre como é a burocracia, quais tributos você vai pagar, como é que está o ambiente político de negócio. Então, ela vai obter essas informações e fazer relatórios para os seus países de origem, para as suas empresas. Também promover relações de amizade, jantares, eventos, festas, para mostrar a cultura daquele país. Em Brasília é comum a gente ter festas de embaixadas, de culinária, com fotos, exposições dos artistas. Isso são relações de amizade. Vai atrair, para quê? Atrair turismo, melhorar as relações. Isso é muito importante também na vida, a parte cultural, a parte gastronômica. Muito bem. As funções da embaixada se diferenciam das funções dos consulados. Os consulados, eles servem para exercer aqueles serviços notariais no exterior. O que é um serviço notarial? Aquele serviço que o cartório realiza
aqui no Brasil. Por exemplo, se nasce uma criança, filho de brasileiros no exterior, é no consulado que você registra essa criança. Casamento, divórcio, óbito, é no consulado que se faz esse registro. Um registro de propriedade, uma autenticação de firma, né? Então, todos esses serviços notariais são feitos pelo consulado no exterior. É por isso que o consulado não necessariamente vai ficar na cidade que é a capital política do país. Ele vai ficar na cidade normalmente, onde tem mais demanda. Então, é possível você ter uma embaixada e vários consulados. Por exemplo, no Brasil, nós temos consulado em várias cidades. São Francisco, Miami, eu acho que no Texas, salvo engano. E a gente tem consulado em Nova York e numa cidade chamada Hartford. Por que Hartford? Uma cidade que parece que não é tão famosa. Porque tem muitos brasileiros em Hartford. É uma cidade brasileira lá nos Estados Unidos. Então, para atender esse monte de brasileiro, a gente pode ter vários consulados, eles vão ficar na cidade onde tem mais gente. Outra situação, consulado é o local que dá os vistos quando um estrangeiro quer ir para o país. Então, é comum ter consulado dos outros países nas cidades mais populosas, que precisam mais de visto. É possível tirar visto numa embaixada? Apenas se a embaixada tiver uma seção consular. Por exemplo, em Brasília, até pouco tempo, a Embaixada do Canadá não tinha seção consular. Então, para os moradores de Brasília tirarem um visto para ir para o Canadá, mesmo tendo uma Embaixada do Canadá em Brasília, era preciso ir para São Paulo. Olha que absurdo, coisa interessante, né? Então, o consulado, ele dá vistos. O consulado também é o local de apoio dos brasileiros no exterior, o apoio dos nacionais no exterior. No Brasil, por exemplo, ele tem consulados da Alemanha em várias cidades, consulados da França em várias cidades. Se um alemão, se um francês tem um problema aqui no Brasil com a justiça, ou foi roubado, ou qualquer outro tipo de problema, ele vai pedir apoio ao seu consulado. E o consulado também tem essa missão comercial, busca de oportunidades comerciais. Um consulado do Brasil nos Estados Unidos ou na Argentina fecha dezenas de negócios todos os dias. Vamos avançar aqui. O outro conceito importante que a gente vai começar a falar hoje é o de imunidades diplomáticas. Então, aqui a gente tem que primeiro fazer uma diferença. Para que existem as imunidades? As imunidades servem para proteger o exercício das funções dos diplomatas no exterior, para que eles possam trabalhar de uma forma tranquila. Agora, todos os atos são protegidos por imunidades diplomáticas que afastam a competência do país de acolhimento e colocam a competência apenas do país de origem? Não. Apenas apenas alguns atos. E para a gente entender essa diferenciação, é preciso conhecer os conceitos de atos de império e atos de gestão. Atos de império são aqueles atos que demonstram o exercício do poder soberano em outros territórios. Por exemplo, emitir um visto, fazer um tratado, celebrar um tratado, negociar um tratado, registro dos seus nacionais, o direito de voto no exterior, colher os votos, são atos de império. Atos de gestão, eles estão menos protegidos pelas imunidades diplomáticas. Eles seriam atos cotidianos, atos comuns, que os representantes diplomáticos aqui realizam em comum acordo com os demais países. Outra diferenciação importante para a gente fazer é entre imunidades e privilégios. Os dois são previstos pelo direito internacional. Às vezes, em concurso, a gente vê a questão capciosa, que as imunidades são previstas no direito internacional e os privilégios não. Errado. Tanto imunidades quanto privilégios estão previstos na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Agora, as imunidades são as mesmas em todos os países, então elas estão detalhadas na Convenção. Os privilégios, com base na reciprocidade, cada país vai garantir os seus. A gente vai estudar um pouquinho esse ponto depois. Vamos falar um pouquinho hoje das imunidades tributárias. Bem, as imunidades tributárias significam que os servidores aqui no Brasil, ou os brasileiros no exterior, né, os diplomatas, o pessoal que trabalha na missão diplomática,
eles não precisam pagar tributos no Brasil. Eles pagam lá no país de origem deles, não é? Então, por exemplo, o IPVA sobre o carro que ele tem, o IPTU sobre o imóvel da embaixada, imposto de renda, ele não paga nada disso. Ele vai pagar no país dele. Toda essa ideia de imunidade, pessoal, não significa que a pessoa não tá, ele está assim imune àquela obrigação jurídica. Ele está imune no país que ele está prestando serviços. Mas lá no seu país de origem, ele vai pagar imposto de renda, ele vai pagar os tributos que forem necessários, né? Que forem cobrados. Claro, ele não vai pagar o IPVA sobre o carro que ele tem no Brasil, porque o gerador significa ter o carro no território da cobrança. Então, nisso, realmente, ele vai estar dispensado. Mas a regra é que, para as imunidades em geral, ele se submete ao país de origem. Existe um peguinha de concurso aqui para quem estuda direito constitucional, direito internacional ou direito tributário. Na verdade, pelo direito brasileiro, a gente não usa a palavra imunidade, sobretudo na lógica do direito constitucional, porque imunidades seriam aquelas previstas na Constituição Federal. Todo o resto, por legislação infraconstitucional, seriam isenções. Então, as imunidades tributárias, e a gente usa esse nome imunidade, porque está previsto assim na Convenção de Viena, elas são imunidades para o direito internacional, mas para o direito constitucional tributário, a palavra mais correta seria isenções tributárias. De todo jeito, o efeito é o mesmo. Essas imunidades tributárias atingem tudo e qualquer coisa? Não. Elas não atingem, não alcançam os tributos embutidos nos bens ou nos serviços. Coloquei aqui preços dos bens ou serviços, né? Embutido nos preços. Por exemplo, se um diplomata vai no supermercado, ele não pode chegar lá no caixa do supermercado e pedir, olha, eu não quero pagar o ICMS ou o IPI que existe aqui sobre esse produto. Aí está embutido no preço. Não alcança os bens imóveis adquiridos em nome próprio. Quando ele compra um imóvel para ele, fora do seu serviço, porque a priori o diplomata não tem que ficar comprando imóveis aqui em nome, a não ser que seja a embaixada que compre, né? Agora, quando ele compra um imóvel no Brasil, vê uma oportunidade, quer passar o resto da vida aqui, ou quer voltar para o Brasil depois de aposentar e encontrou uma oportunidade e compra um imóvel, ele vai pagar os tributos relativos ao imóvel em nome próprio. E se ele aluga um imóvel de um particular brasileiro e no contrato de aluguel prevê que o IPTU cabe ao locatário, aí, nesse caso, não vai pagar o IPTU, porque ele não adquiriu em nome próprio, ele só está possuindo aquele imóvel. Também não alcança direitos de sucessão, de registro, de hipoteca, custas judiciais, né? Ou seja, quando ele herda um imóvel no Brasil, quando o registro, as taxas de registro notarial desse imóvel que ele herdou, então, nesse caso, não há imunidade tributária. E os rendimentos privados. Eu tinha um colega que era filho de um diplomata quando era mais novo, e o pai dele, que era diplomata, abriu um restaurante árabe. Olha, restaurante não é uma atividade diplomática, restaurante era uma atividade privada. E ele até lutou para tentar conseguir manter a sua imunidade tributária, mas não conseguiu. Então, a imunidade tributária não alcança o comércio exercido em caráter privado pelos diplomatas. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Imunidades trabalhistas. A priori, o corpo diplomático ele se submete à legislação trabalhista do seu país de origem, né? Ao país de origem. Os diplomatas estrangeiros ou mesmo nacionais que são contratados por outro país, do corpo diplomático, conselheiro, secretário, ministro, eles se submetem ao direito trabalhista do país de origem e não do país de acolhimento. Os técnicos estrangeiros, no caso os brasileiros, que são oficiais de chancelaria e estão no exterior, ou os estrangeiros que estão no Brasil, quando eles vêm de outro país, eles também se submetem às normas trabalhistas do país de origem. Eles não se submetem às normas trabalhistas brasileiras.
Agora, os técnicos nacionais que forem contratados para trabalhar no próprio país deles, ou seja, por exemplo, vou imaginar aqui em Brasília, alguém é contratado para ser secretária ou secretário, um agente administrativo numa embaixada da França aqui em Brasília, uma embaixada do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha, da China aqui em Brasília. Ele vai trabalhar lá, mas ele é brasileiro. Ele trabalha no Brasil para uma embaixada estrangeira. Aí ele vai estar submetido à legislação brasileira. Vejam que duas pessoas trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, pelo fato de um ser estrangeiro, vai estar submetido à legislação do país da embaixada, e o outro é brasileiro, submetido à legislação brasileira. Nesse caso, pode ser, por exemplo, vamos imaginar alguém da Dinamarca. Eles têm 9 meses de licença paternidade, ainda somados entre pai e esposa, entre pai e mãe. Nesse caso, se for alguém da Dinamarca aqui no Brasil e a mulher ficar grávida, ela vai ter 9 meses de licença maternidade. Se a brasileira do lado ficar grávida, vai ter direito a 6 meses de licença maternidade. Por quê? Porque uma vai se submeter à legislação do país de origem, a outra ao país de acolhimento. E os funcionários de serviço, etc., sempre à legislação brasileira. O que significa submeter a legislação brasileira para os brasileiros que estão aqui? Existe aqui uma questão interessante que vira e mexe em concurso. A Justiça Trabalhista Brasileira aceita processos contra embaixadas. O que a gente vai ver daqui a pouco não é o caso para a maioria dos processos judiciais. Então, a Justiça Brasileira, uma decisão do TST, chega a condenar embaixadas por descumprimento da legislação trabalhista brasileira. Não é? Isso é bastante interessante. No entanto, mesmo com uma sentença condenatória contra a embaixada, a gente não consegue executar essa sentença na justiça, porque as embaixadas têm imunidade de execução. Elas não têm imunidade de jurisdição trabalhista, mas continuam tendo imunidade de execução. Alguém poderia dizer, mas professor, isso não é um absurdo? Porque de que serve uma embaixada ser condenada se ela não é obrigada a pagar? Vejam, aqui tem um ponto interessante. Na maioria das vezes, quando a embaixada é condenada pela justiça de outro país, ela se constrange e paga, né? Bem, a gente viu aqui vários pontos hoje. Eu acho que já está bom pela aula de hoje, não vai ficar muito conteúdo. Eu vou só mostrar para vocês aqui onde eu estou de verdade. Muito bem, nessa sala chata aqui, né? Aqui no Palácio do Planalto. E eu agradeço a atenção de todos e nos vemos na próxima aula.